Madrugada com Deus, do Templo Espiritual Maria Santíssima, aproximando a espiritualidade de você. Salve Jesus, salve Maria Santíssima. Bom dia a todos vocês que já se habituaram a acompanhar o programa Madrugada com Deus. E você, é a primeira vez? Espera aí. Esse programa fala de espiritualidade, mas de uma forma bem leve, bem natural. Por quê? Porque aprendemos com Jesus Cristo que a melhor forma de se comunicar é deixar o seu coração falar. A melhor forma de se comunicar é deixar o seu coração falar. E aqui nos colocamos à disposição da espiritualidade para que nos use como ferramenta para chegar ao teu coração, para estimular em você a sua força, para que a sua força, ela expressada no poder da palavra, ela possa atrair tudo quanto você precisa. Esse é o tema do programa, o poder da palavra, que for abordado nada mais, nada menos do que por esse servo de Deus, Bezerra de Menezes, esse que vem a nós nos despertar a força espiritual. E ele vem nos falando sobre o poder da palavra. Olha só, olha o que ele nos diz. A palavra amorosa cura. A palavra amorosa cura, liberta e orienta. A palavra rancorosa pune, aprisiona e adoece. Olha como é forte o poder da palavra. Aí ele vem dizendo, o que são as palavras? O que são as palavras senão todo o sentimento, toda a compreensão acumulada ao longo de toda a nossa existência? Meu irmão, preste atenção nas palavras desse Espírito, que você vai se enriquecer muito. Mas antes eu convido a você a fazer uma prece, fazer uma oração. A oração, como o próprio Bezerra de Menezes diz, inclusive ele diz nesta palestra, nesta palavra sua, ele fala sobre o poder da oração. Falta muito pouco para que vocês vejam essa grande transformação, acabar com toda a doença, a dor, a ganância, a arrogância, a prepotência, enfim, toda a maldade do ser humano. Palavras do irmão Bezerra de Menezes. Aí ele diz assim, a prece são suas palavras elevadas. A prece são suas palavras elevadas a Deus. Preste atenção nesta palestra do irmão Bezerra de Menezes, que eu digo para você, você vai se enriquecer muito. Vamos lá então expressar as nossas palavras a Deus? Uma irmã nossa, bem provável evangélica, que entrou aqui nos comentários, assistiu o programa e fez o seu comentário. Ela diz, por que repetir palavras para falar com Deus? Ela tem toda a razão. Por que repetir as palavras de outra pessoa? Quer dizer, uma prece como a que nós fazemos diariamente aqui, a prece do amanhecer, que é uma prece deixada por Francisco de Assis. Os evangélicos, eles habituaram-se a fazer uma oração, deixando o seu coração falar com Deus. Está certo, é a forma. Eu digo para você, minha irmã, se você está nos acompanhando, nós pegamos estas sábias palavras do irmão Francisco de Assis e usamos, sim, pedimos licença e usamos como as nossas, porque são palavras sábias. Eu não preciso muito falar, eu preciso expressar verdadeiramente aquilo que realmente eu preciso. E esta prece que São Francisco de Assis nos deixou, ela é sensacional. E por que não usarmos como nossa? Muitas pessoas não sabem expressar assim uma prece. Por isso a prece, Jesus, eu sou o Zé. Uma prece simples, que quando expressada com amor, ela fala mais do que milhões de palavras, não é? Então, minha irmã, nós usamos apenas como referência.
apenas como referência. Por quê? Porque ela tem ali tudo que nós precisamos para ter um dia, mas um dia produtivo, um dia rico, um dia bem aproveitado. Ela tem, nas suas palavras, ela nos ensinou a pedir paz, sabedoria e força. Ela nos ensinou a fechar os nossos ouvidos às calúnias e tampar a nossa boca de toda maldade. Enfim, eu convido a você, minha irmã, preste atenção nessas palavras sábias de São Francisco de Assis. Senhor, no silêncio deste dia que amanhece, venho pedir-te a paz, a sabedoria, a força. Quero hoje olhar o mundo com os olhos cheios de amor. Quero ser paciente, compreensivo e também prudente. Quero ver além das aparências, Senhor, os teus filhos, como tu mesmo os vês. E assim, não vê senão bem que há em cada um deles. Senhor, feche os meus ouvidos a toda calúnia e guarda a minha língua de toda maldade, para que somente de bênçãos se preencha a minha alma. Que eu seja tão bom e tão alegre que todos aqueles que se aproximarem de mim sintam a tua presença. Reveste-me de tua beleza, Senhor, para que no decorrer deste dia eu te revele a todos. Que assim seja. Amém. Amém, amém, amém. Já pensou? Todas as pessoas se aproximarem de você, sentir a presença de Deus? Nós falamos muito de Deus, nós somos religiosos, não é? Cada um na sua crença, como essa nossa irmã evangélica, ela é crente, ela é evangélica, né? E ela acompanha aqui o programa Madrugada com Deus. Nós sabemos que Deus se manifesta por intermédio das suas criaturas. Onde você encontra Deus? Se não na ação do bem que alguém está a fazer. E por que esse alguém não pode ser você? Por que você não pode revelar Deus nos teus atos amorosos? Deus é amor. Quando você vê alguém agindo por amor, não o amor de homem e mulher, mas o amor o ser humano, ali você vê Deus. Então você pode sim, palavras sábias de São Francisco de Assis, palavras sábias deste servo de Deus, não é? Bem, então, sem mais delongas, preste atenção nas sábias palavras do nosso irmão Bezerra de Menezes. As palavras em cada um traz-lhes a oportunidade de transmitir pela sua voz toda a sua boa vibração, sua índole, seu caráter. A palavra amorosa cura, liberta e orienta. A palavra rancorosa pune, aprisiona, adoece. O que são as palavras senão todo sentimento, toda compreensão acumulada ao longo de todas as nossas existências, expressadas na forma com que a fazemos. Estamos vivendo
um grande momento, onde as nossas palavras estão nos libertando ou nos aprisionando. Estamos vivendo um momento de uma transição jamais vista neste planeta, mediante o maior dos fatos que a humanidade enxergará. De todas as esferas, desde os mundos inferiores ao mais elevado. Aos encarnados e aos mundos ainda em regeneração, verão o próprio Cristo, como ele advertira em suas palavras, que voltaria e findaria os períodos de sofrimento de todos aqueles que souberam perseverar e não se perderam em palavras frívolas em suas jornadas na terra. Aqueles que humildes permaneceram, mesmo que para alguns humilhados foram, exaltados serão permanentemente pelo Cristo, porque esses permanecerão dentro dessa órbita terrestre, na convivência com o próprio Cristo. Enquanto que os outros, bem, os outros recomeçarão pela reprovação da conduta, reprovação em palavras que usurparam a fé, palavras que insinuaram o erro humano, incentivaram os erros humanos, as apologias contra a vida, contra o amor, contra o próprio ser humano. Tentando os homens serem Deus, se perderam no mau uso de suas palavras e criaram vínculos com legiões perversas que mal conseguem respirar o ar da liberdade pela cobrança que tem dentro desses corações que se perderam no caminho e que sabidos estão que uma luz maior prevalece e prevalecerá sob o caminho daqueles que souberam usar suas palavras e dentro dessas palavras não negaram a sua fé, não negaram a sua origem e testemunharam
o Cristo, como ele mesmo advertira, livrando-se das dores, da perseguição dos homens, fato é que a palavra do Cristo liberta. Libertou-nos e, libertando cada um dos irmãos, os elevarão ao patamar da segurança, da paz, de um campo harmônico sonhado desde então. Amados irmãos, perseveraram até agora, perseverem um pouco mais, resistam um pouco mais, porque as orbes inferiores desesperadas estão da luz crística que se aproxima, findando o domínio das trevas nos corações dos aflitos. Se apeguem à prece, se apeguem à verdade. A prece são suas palavras de elevação. A verdade é o sentimento com que expressa a prece, provocando a sua elevação. Falta pouco, falta muito pouco, para que vocês vejam essa grande transição. Acabar com a doença, a dor, a ganância, a arrogância, a prepotência, o fim da maldade proposital do homem e o começo desta era crística prenunciado pelo próprio Cristo há 2000 anos. Gratíssimo aos irmãos. Olha, estas palavras deste servo de Deus, Bezerra de Menezes, deve ser estudada, mas deve ser estudada profundamente, porque são palavras sábias, são ensinamentos sábios, onde ele vem dizendo para nós que todos nós, seres encarnados, seres espirituais encarnados e desencarnados, nós veremos o próprio Cristo em sua volta a este mundo. Ele diz aqui, os encarnados e os mundos ainda em regeneração verão o próprio Cristo, como ele advertira em suas palavras, que voltaria e findaria os períodos de sofrimento de todos aqueles que souberam perseverar. Olha só, aqueles que souberam perseverar no bem, verão Cristo Jesus em sua volta. Verão. Agora, aqueles que não conseguiram perseverar no bem e se deixaram contaminar pelo mal do ser humano mal, todo mundo é mal, vou ser mal. A pessoa me provoca tanto, então eu não resisti, vou rebater esse mal que ela me manda. Aí não terá a condição, a elevação de ver o próprio Cristo que está voltando ao planeta. Quer dizer, nunca saiu daqui, mas está voltando à presença dos seus
dos seus filhos. Bom, Paulo de Moraes agora nos traz a leitura do Apocalipse, que é de Jesus. Apontei a diferença em relação à quantidade dos chifres, que são 10, em todos os textos que vimos no nosso último encontro. E eu sei que vocês anotaram todas essas indicações aí para uma leitura posterior. A única exceção, que não são 10 chifres, está no versículo 6 do capítulo 5, onde são 7 chifres. E essa descrição aponta o Cordeiro de Deus. E nós fizemos isso para entrarmos no estudo desses números. Como disse, essa passagem do capítulo 5 representa o Cordeiro de Deus. E como veremos mais adiante no nosso estudo, o mal deseja personificar o Cristo, ou o Cordeiro, imitando-o para, se possível, enganar até mesmo os eleitos de Deus. Como já em outra ocasião nós falamos a respeito do número 7, vamos nos deter um pouco sobre o 10. E apenas para recordar, o número 7 é o que representa a harmonia resultante do equilíbrio estabelecido por elementos não semelhantes. Representa o lado oculto e místico da vida. É o número da espiritualidade. E mesmo não sendo ímpar, o número 10 entrou na lista dos números perfeitos. Expressa o completo, a inteireza, o todo. É considerado o número da perfeição humana. É a soma de 2 números perfeitos, o 3 e o 7. Para a numerologia, o 10 representa a eternidade e a divindade, o retorno à unidade, ou seja, ao número 1. Graficamente, é composto por 2 outros números mágicos, o 1 e o 0. O 1 simboliza liderança, vitória, força, virilidade e masculinidade. Representa o princípio da unidade, o indivisível, o ilimitado em si mesmo e em sua potência. O 0 não é propriamente um número, mas um conceito matemático que designa a não existência de algo. Por sua forma circular, lembra uma serpente mordendo a própria cauda, e ao mesmo tempo o vazio e a eternidade. O 10 é capaz de despertar reações extremas de amor e ódio, de respeito e medo. Para ele não existe o meio termo. Ele contém o dom da criatividade, mas é preciso saber usá-lo com sabedoria, uma vez que o poder de criação também possui em si o poder de destruição. Óbvio que este é apenas um breve estudo. Quem desejar saber mais sobre o número 10 deve se aprofundar na leitura, pois as informações que se pode dele tirar são riquíssimas. Desse breve estudo, vamos retirar o essencial para a nossa conversa. Assim, resumimos o 7 em número perfeito da espiritualidade e o 10 em número da perfeição humana. Nesse diapasão, os 10 chifres representam a perfeição humana utilizada no poder. Veja-se como imagem os animais que têm chifres. Observe a sua força e o seu poder. Já dissemos que uma das características do anticristo
é procurar apresentar-se semelhantemente ao Cristo para enganar seus seguidores. Por essa razão, muitas vezes, no texto do Apocalipse, aparecem ambos com descrições quase que semelhantes. E uma delas, conforme apontamos aqui, é com relação a essa distinção entre 7 e 10 chifres. Mas querem saber como diferenciar o espírito do anticristo do Cristo? Querem saber quem é quem? Observemos o que diz o evangelista João na sua primeira epístola, capítulo 4, versículos 2 e 3. Todo aquele que confessa que o Verbo se fez carne é de Deus. E todo aquele que não confessa não procede de Deus. Pelo contrário, este é o espírito do anticristo, a respeito do qual tendes ouvido que vem e presentemente já está no mundo. Viram como é fácil? É só ler com atenção a palavra de Deus, ou seja, a Bíblia Sagrada. E assim, o Apocalipse, que à primeira vista até parece um livro difícil, torna-se facilmente compreendido. Meus amigos, assim, dependendo da persistência, da perseverança do leitor, o livro, que parece difícil no começo, com o passar do tempo, torna-se fácil. Por quê? Porque à medida que nós lemos, a nossa mente vai se aclarando, vai se abrindo para o entendimento. E vocês sabem que quando você se propõe a essa leitura, a essa interpretação, os espíritos, que no plano astral gostam dessa leitura e querem também aprender, eles se aproximam. E aí há um intercâmbio de informações, mesmo que o encarnado às vezes não perceba, e mesmo que ele diga que isso não acontece, que não ocorre isso, mas ocorre. E aí esse intercâmbio facilita o entendimento tanto do espírito encarnado quanto do espírito desencarnado. E quem ganha com isso? Ambos ganham com isso. Entenderam? Então, mãos à obra, estude o Apocalipse. Ok? Um fraternal abraço e até o próximo programa. Obrigado, Paulo de Moraes. Hoje é dia 2 de novembro, dia considerado dia dos mortos que estão mais vivos do que nós. Desencarnar significa acabou meu período escolar, tenho que voltar para casa, levando todas as lições que essa escola da vida me proporcionou. Então você que irá visitar os teus parentes que desencarnaram, representado ali pelo local em que o corpo ficou, vibrem com muito amor, porque estes, neste dia, eles estão vibrando por você também. É um dia de conexão entre encarnados e desencarnados, vivos e ditos mortos. É um dia de conexão onde há sim essa interação por amor. Aproveite esse dia, tá? Você que tem um parente desencarnado, entra no nosso site, coloca ali o nome dele, pois vamos no decorrer de todo o dia de hoje orar, emanando as vibrações a estes familiares que estão a nos preparar. Olha só, tem pessoas que levam como assustadora, mas estes nossos parentes estão nos preparando lugar para voltarmos, sim, nos preparando o caminho da nossa volta, porque querendo ou não, todos nós iremos voltar ao mundo de origem. Quer dizer, eles desencarnaram
e prepara o nosso retorno, o nosso desencarne também. Eles vieram primeiro, prepararam a vida material para o nosso nascimento, retornaram ao mundo espiritual e estão preparando o renascimento no mundo da verdade para todos nós. Bom, amanhã estaremos de volta. Faz as tuas orações aos teus parentes, entes queridos. Muito bem? Salve Jesus, salve Maria Santíssima. Madrugada com Deus, do Templo Espiritual Maria Santíssima, aproximando a espiritualidade de você.